O que é que nós verificamos? Verificamos que, bom, ao nível das profissões com 0%, em que, portanto, só há homens a trabalhar, notamos uma ligeira diminuição, de 2,2 para 0,5. Relativamente às profissões onde só há mulheres a trabalhar, foram sempre muito pouco expressivas, nunca chegaram nem sequer a 0,5%. E, portanto, a evolução também é no sentido de desaparecerem. Onde é que me parece que devemos notar a evolução? Portanto, em primeiro lugar, esta coluna, esta linha dos 20% aos 60%, que é supostamente aquela grupo, categoria onde estariam as profissões que poderíamos considerar equilibradamente distribuídas, pensando que há menos de 60% de mulheres e mais que 20% de mulheres. Vemos que esta categoria tem vindo a diminuir, ou seja, em 87, 40% das mulheres trabalhavam em profissões com este nível de feminização, em 2008 eram 27,8%. Nos homens tem aumentado de 25,8% para 35,9%. Isto, na verdade, significa que tem havido uma entrada de mulheres em profissões com menor taxa de feminização. Mas ela não é assim tão expressiva como nós às vezes gostamos de dizer, e como às vezes a entrada das mulheres em profissões mais qualificadas, as chamadas profissões com maior visibilidade, nos fazem pensar. Vocês reparem que se virmos aquelas duas primeiras linhas para os homens, o que é que nós concluímos? Concluímos que hoje 50% dos homens trabalham em profissões em que eles representam mais de 80%. Portanto, metade dos homens trabalham em profissões que têm menos de 20% de mulheres. Ao contrário do campo das mulheres, o que é que nós verificamos? Um grande aumento das profissões muito feminizadas. Não é? Profissões em que as mulheres são entre 60% a 80%, passaram de 9,8% para 36,5%. E a de 80% a 99,9% praticamente manteve a sua representação. Portanto, isto significa que os níveis de segregação do emprego em Portugal têm aumentado e temos mais mulheres no mercado de trabalho a fazer mais do mesmo, a fazer aquilo que outras já lá estavam a fazer. Portanto, esta categoria dos 60% a 80% é particularmente ilustrativa. Portanto, este período de crise, temos uma tendência que eu diria um bocadinho errática, marcada aqui por uma melhoria significativa, aqui de 75 para 78, ali de 78 para 82, neste período, que interpreto como sendo o impacto da alteração verificada nos salários mínimos. Bom, nós sabemos que este resultado se reflete, evidentemente, depois nos recursos a que as pessoas têm acesso na velhice, não é? Portanto, pensionistas. Eu penso que estes valores são tremendamente inquietantes. Em 2005, a pensão média das mulheres correspondia a 60% da dos homens, portanto, os valores médios eram 259 versus 434, e em 2011 tinha diminuído para 57,2. Portanto, 1.002.516 reformadas recebiam 304 euros, e os 859.590 reformados recebiam 531. Onde é que se verificam estes maiores diferenciais? Exatamente nos distritos mais urbanizados, onde nós pensaríamos que, eventualmente, o acesso a uma pensão de velhice fosse mais acessível por parte das mulheres. Mas é aí que encontramos o indicador, portanto, a percentagem menor representada pelas pensões das mulheres.
estudo que fiz com a colaboração de um colega economista sobre, e baseado, portanto, no painel europeu dos agregados domésticos privados, que comparou a evolução dos rendimentos dos homens e das mulheres e, tendo em conta uma série de condições, desde o tipo de empresa em que trabalhavam, quantos filhos tinham, a profissão, etc. Portanto, fatores que em geral diferenciam os salários das pessoas, concluímos que de facto as mulheres que em Portugal foram mães antes dos 25 anos, eu tenho ali temporã interrogado, porque do ponto de vista biológico dizemos que a melhor idade para ter filhos é aos 20 anos, não é? Aos 30 já somos velhas, e portanto aqui diz-se que as que são mães antes dos 25 anos ganham menos do que as que ou não são mães ou o foram mais tardiamente. E a sua perda, a sua penalização de maternidade traduz-se naqueles números. Quem tem um filho ganha menos 10%, quem tem 2 menos 12% e 3 filhos ou mais menos 15%. Isto comparando com mulheres com iguais condições, em termos de formação, tempo de serviço, tipo de empresa, etc. Nos homens fizemos exatamente a mesma comparação e não encontramos diferenças. Portanto, os homens não há uma penalização salarial associada à paternidade. Bem, nós já sabemos porquê, não é? Qual é o discurso que eu pus assim em círculo, porque isto é uma pescadinha de rabo na boca, que não se sabe onde é que começa e onde é que acaba, mas sabemos que o efeito é, de facto, a penalização das mulheres no mercado de trabalho. Mas temos argumentos de que, quando queremos encorajar políticas de igualdade, o argumento é este. Prejudica a produtividade, desencoraja a aquisição de competências, porque então se eu vou sempre ser penalizada pelo salário, não vale a pena investir na minha formação, diminui a oferta de trabalho, portanto, se a remuneração não é compensadora, algumas mulheres podem pensar que lhes compensa mais ficar em casa, sobretudo se fizerem contas em termos dos impostos que a família paga, se há subida de escalão de IRS por causa do acrescento que o seu salário traz, etc, etc. Portanto, o desincentivo associado nos sistemas fiscais, aumenta a rotação de pessoal, se há insatisfação salarial, e aumenta a pobreza infantil e de pensionistas. Portanto, tudo isto depois se reflete no aumento dos encargos para o Estado. E por isso encontramos muitas vezes, e penso que este é um discurso oficial da Comissão Europeia e é um discurso oficial de muitas pessoas bem intencionadas que apelam à promoção das políticas de igualdade. E é preciso termos muito esta consciência, não é? Durante os anos 2000, Portugal foi um dos países da Europa em que as desigualdades, nomeadamente as desigualdades salariais, e não estou a referir-me aqui às desigualdades salariais entre homens e mulheres, mas o leque, de facto, dos níveis salariais foi dos países em que mais aumentou, e a competitividade diminuiu. Então parece que realmente aumentar a desigualdade não é fonte de aumento da competitividade. Então, o que é que nós temos hoje em dia? Desestatização e contratualização da cidadania, policiamos os pobres, se eles não se portam bem, perdem o direito ao subsídio, a socializar os riscos dos bancos, enquanto os seus lucros são privatizados, e estamos a despolitizar os regimes de bem-estar e de sexo-género, dizendo que estas medidas, pronto, é por causa da crise.